definir cores, swim lanes, que são linhas de piscina, por assim dizer. Então eu posso definir assim, ó, tarefas para o meu analista operacional, desse lado. Tarefas para o meu gerente, aqui embaixo. Tarefas para o meu, sei lá, diretor, aqui embaixo. Então você consegue separar em linhas, né, em camadas, ali a carinha dele, né. E eu posso usar também o padrão do PNN, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Isso aqui. Então essa daí é a carinha dele. Aí ele tem uma tarefa, né? Uma tarefa automática. O que ele faz? Ele recebe algum tipo de mensagem e ele passa por uma... Ele fala assim, ó, esse cliente ele existe. Se ele existe, ele toma um caminho. Se ele não existe, ele toma um outro caminho. E aí vai seguindo o processo. Aí tá um pouquinho a carinha e tal, a gente vai ver tudo isso. Então, ó, essas aí são as linhas, as swim lanes, né? Tem lá, tem o Decision Message System, que é um sistema lá de decisão de mensagens. Então, toda aquela tarefa que está responsável por esse meu sistema vai ficar só naquela linha de cima. Eu tenho lá um serviço de gerenciamento de crédito. Então tudo que for do gerenciamento de crédito vai ficar lá embaixo. Consigo separar para ter uma visão. Como eu posso trabalhar com o Process Model? Eu tenho lá o Basic e o Advanced. Eu também posso usar... Aqui está 3 tecnologias, mas na verdade são 2. Também que você pode usar. Na verdade, essa versão nova tem outras tecnologias que você pode usar com o Modeler, tá? Então, por exemplo, WebSphere Process Server. Quando eu seleciono essa opção no meu Modeler, eu consigo ver quais são os erros, os possíveis erros no meu processo que vai dar lá na minha execução, no meu ambiente de execução. Então, sei lá, tem alguma decisão que está errada lá. Ele sabe que no meu ambiente de execução ele vai estar errado. Ele já pode acusar aqui. O WebSphere MQ Workflow também, você pode fazer isso daí. Modelo Information Model, que é onde eu posso definir os meus dados, as minhas informações de negócio. Então o que vai correr no meu processo? Quais são as informações que estão correndo no meu processo? O cara lá da vistoria, lá do seguro, ele preencheu seus dados. Durante o processo todo, os seus dados vão estar correndo ali. Porque em algum momento, seu nome vai ser usado, seu CPF vai ser usado, o nome do seu carro vai ser usado. Então, eu posso definir isso daí. Então, vocês podem ver aí, eu tenho um Customer Application, né? Que tem alguns nome da companhia, a cidade do cliente, o estado do cliente, o país do cliente. Então, todas as informações relevantes no processo. Muito bem. Eu posso definir também algumas regras para meus campos. Então, meu CPF só pode ser usado em determinada ocasião. Posso restringir isso daí. Resource Model. Essa é uma visão, uma funcionalidade que é aquilo que eu falei. Você pode definir papéis, você pode definir book. O que é esse book? Book pode ser um sistema, pode ser uma ferramenta que você está usando. Sei lá, você está acessando o sistema do Serasa. Eu posso já definir isso daí. Quanto que eu gasto para fazer um acesso ao Serasa? Sei lá, não sei quantos centavos são, mas um acesso. Então eu consigo ver isso daí no processo. Posso criar algumas qualificações para o meu recurso. Então, o meu médico, que qualificações que ele precisa ter? Ele precisa ser ortopedista. Ele precisa ser cirurgião plástico. Então ele precisa ter isso daí para poder seguir em frente. Eu consigo definir isso daí. Eu posso definir um tipo para isso daí. Eu posso definir como uma string, como um número, decimal, uma coisa assim. Posso definir também calendários. Então, o meu médico, ele trabalha de que horário até que horário? Eu preciso saber
o horário dele, né? O horário de entrada, o horário de saída. Eu posso controlar a hora de almoço dele também. Ele, sei lá, tem 1 hora. Ele trabalha 9 horas ao dia, mas eu preciso de 1 hora de almoço aqui no meio. Então eu consigo criar isso daí para ter um controle do meu recurso. Legal. Posso definir custos do meu recurso, como eu falei, disponibilidade, quando que ele está disponível, quando que ele não está para fazer tal serviço. Bom, modelo de análise. Então aqui é onde eu consigo definir aí alguns custos. Outra perguntinha, essa ferramenta ela é similar ao EA? Então, mais ou menos. Eu não conheço muito EA. É que essa ferramenta ela é baseada para modelagem de processos baseados em interação humana. Então, assim... Oi? É mais técnico, né? Aqui é mais para negócio. Então, assim, eu tenho para meu processo de negócio mesmo. Eu não sei, o EA ele tem recursos, tem papéis, tem. A vantagem dessa ferramenta é que, assim, eu não sei se o EA está em simulação, você não consegue definir, não sei, custos, não sei, mas aqui a vantagem disso é que ele está todo no ambiente SOA, está no ambiente BPM. Então, utilizando essa ferramenta, eu consigo... eu estou ficando sem voz. Consigo exportar esse meu processo de uma forma muito fácil na hora que eu for desenvolver, implementar ele lá na parte técnica. Então, se eu consigo exportar, consigo fazer uma porção de coisas assim para a interação humana, né? Por assim dizer. Oi? Não, o ML... Não, porque ela restringe a ferramenta da IBM. As ferramentas da IBM. Eu posso, por exemplo, eu tenho um processo no Visio, tem alguma coisa no Visio, eu consigo importar para essa ferramenta. Não sei se nessa versão nova, agora eu não tenho certeza. Mas pode ser que tenha para exportar de algum outro lugar também. Eles facilitam isso, né? Bom, tá bom. Então aqui eu consigo definir alguns custos envolvidos no meu processo, tá? Então eu posso falar assim, ó, uma tarefa humana, uma tela do meu sistema. Eu posso especificar algum, por exemplo, processing cost. Então é a despesa que ocorre toda vez que essa tarefa é gerada. Então um exemplo foi a própria chamada do Serasa lá, do sistema do Serasa, para ver se o nome está ali. Quanto, sei lá, ele vai gastar quanto para chamar esse processo, esse serviço, né? Tem um startup, toda vez que eu chamo, ele vai gravando esse valor. Startup cost, que é o custo inicial que quando aquela tarefa ela é startada. Então ele vai começar com que valor? Posso definir em dólar, posso definir em real. Tem o wait time cost, quanto tempo, dependendo do tempo que está recorrendo ali, quanto que ele vai gastar, né? E eu tenho o último que é o revenue, que é o dinheiro que ele é ganhado quando eu completo uma tarefa. Então eu consigo analisar isso daí. Muito bom. Como eu tinha dito, aqui eu posso definir algumas KPIs, que são os indicadores de performance. Foi aquilo que eu falei, quantos pacientes estão entrando no mês no hospital. Posso definir algumas métricas. Posso também definir aí mais tarefas mais técnicas, mais complexas, para cálculo de KPI. Então aqui eu posso falar assim, tal tarefa,
uma chamada ao Serasa lá. Toda vez que ele terminar essa tarefa, ele vai somar um num contador. Então ele está somando lá, sei lá, 10 chamadas ao Serasa. Ele vai mostrar isso num gráfico para você, vai mostrar, ó, isso daqui é bom, isso daqui mais ou menos, e aqui tá ruim, você tá tendo pouca chamada ao Serasa, um exemplo. Consigo já definir isso no Modeler. Posso criar algumas regrinhas de negócio lá. Essa daí é a carinha dele, onde eu consigo criar as minhas KPIs e minhas métricas, né? Então eu criei um exemplo aí que é a quantidade de análises feitas pelo Serasa. E eu posso definir aí alguns tipos de gráficos aí. Eu posso mostrar o gráfico pizza. Deu algum pau que pra gente não tá mudando mais. Ah, não tá bom. Travou? Não apareceu mais? Continuando 2.5. Não pode parar, né? Tem que ter água pra... Agora. Aqui não tem desculpa, viu? Ameaçou, falou que a garganta ruim. Tome água pra... Esse calor ainda, né? Só que não tava gelado. Beleza. Então aí voltando um pouquinho, aí eu criei um exemplo de quantidade de análises feitas pelo Serasa. Então eu consigo lá criar a KPI e quando eu exportar isso daí eu já exporto ele feito para minha ferramenta. Então vocês conseguem visualizar assim como o negócio se integra à TI? Às vezes o TI não precisa criar isso aqui, ele não precisa saber. Quem precisa saber é o meu analista de negócio. Nas versões antigas, não tinha isso, algumas versões antigas, né? Então eles começaram a facilitar isso, né? Então eu consigo integrar. Isso aí. Mas se abre a janela, o ar não perde o efeito? Teoricamente, sim. Se abre a janela, não perde o efeito, o ar condicionado ligado? Tá ali funcionando o ar aí? Não? Não deixa cair, vai ficar parado se funcionar o ar. Legal. Então, vamos ver alguns papéis aí, brevemente. Eu também gosto de usar esse slide, onde quem usa as minhas ferramentas, né? Então, vamos focar um pouquinho ali na parte esquerda superior, que está ali, analistas de negócios. Então, Business Modeler, o analista usa essa ferramenta, Business Modeler. Ele define e modela processos e ele otimiza processos também através dessas simulações. O que ele pode fazer? Ele pode importar ali um modelo em UML para um arquiteto. Então, até respondendo a sua pergunta, ele pode fazer isso, só que assim, ele tem que usar alguma ferramenta da IBM, no caso, Rational Software Architect. Ele recebe esse UML, ele pode mandar para um desenvolvedor como um serviço, ou como um artefato JE aí para ele desenvolver. Ou o analista de negócio ele pode exportar como um processo, que é um BPEL, que é aquela linguagem de marcação, aquela linguagem técnica do processo, que a gente chama isso de BPEL. Posso mandar como um serviço, que é o WSDL, posso mandar também como um XSD, que é um dado. No caso daqueles itens de negócio que eu falei para vocês, que você pode criar um objeto, então, por exemplo, o objeto pessoa, e aí a pessoa, o que ela tem? Ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem cidade, estado. Ele exporta isso como o quê? Como um XSD. XSD é como se fosse um arquivo XML assim, para definição, né? Manda isso para o desenvolvedor de integração. E aí o desenvolvedor de integração, o que ele faz? Ele recebe isso na ferramenta WID, que é o WebSphere Integration Developer,
implemente esses processos, define serviços que ele precisar lá. Beleza. Então, primeiro contato com a ferramenta. Vou fazer o seguinte. Já vou colocar vocês então na VMware. Eu só vou colocar vocês rapidinho aqui para eu mostrar para vocês até como que abrir a ferramenta e tal, para ficar até mais fácil. Beleza. Então, se for lá em Start e tal, Modeler, vai abrir o Modeler. O Modeler, para quem conhece o Eclipse, é a mesma coisa, você tem uma workspace, é a sua área de trabalho ali, então você pode criar uma ou já usar uma que já existe. Deixa eu só ele abrir aí um pouquinho. Beleza, já abriu. Então aqui você vai criar lá a sua workspace. Eu já tenho uma criada, tá? Então se você não precisa necessariamente criar lá um diretório na mão. Você pode definir aqui, ele já cria na sua estrutura de diretórios lá. Beleza, você dá OK. Abrindo. Beleza. Então essa é a carinha dele. Aqui do lado esquerdo é onde ficam os meus projetos, tá? Então, deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Eu vou importar um processo. E eu vou explicar um pouquinho assim como funciona a ferramenta para vocês entenderem, tá? Então, venho aqui em File, Import, em WebSphere Business Modeler. Aqui, quando eu exporto um processo, eu tenho um padrão já definido da ferramenta. Então, quando eu exporto ele como um ponto .mar, MAR, que é Modeler Archive. Tá? Então, eu vou importar um arquivo aqui do Modeler. Então, eu seleciono aqui WebSphere Business Modeler, um ponto .mar, ou pode ser um ponto .zip também, porque eles unificaram, né? Browse. Vocês vão fazer tudo isso daqui, tá, pessoal? Então, tem aqui alguns exportados aqui. Nessa pasta de exportados, Modeler, que está meu arquivo. Então, se eu abrir aqui, ó, tá lá. BPM Insurance Demo. Insurance é seguro, né? Então, Next. Beleza. Vai aparecer. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vocês preferem o quê? O Eclipse ou o Visual Studio? O que vocês preferem? Eclipse? Alguém aqui gosta ou não gosta? Quem não gosta aqui de Eclipse? Sei lá, né? Você me conhece. Legal, né? O Visual Studio falam que é bem mais fácil, né? Pô, criei uma polêmica, né? Falar assim, você prefere Java ou .NET, né? Vai ficar a noite inteira. Bom, quem não gosta de Eclipse, paciência. Oi? Caiu. Pessoal, vocês querem tomar uma água? Vocês estão morrendo de calor aí? Sei lá, 10 minutos, tá bom? Pessoal, Não. ele vai dar 10 minutos de intervalo, mas são 10 minutos mesmo. Tá? Não é 10 minutos dos grandes.
é 10 minutos os normais. Tá?